Então, continuando nosso assunto da disciplina de eletrônica digital, a gente vai hoje falar sobre novas portas lógicas, que são a porta NOR, a NAND, a XOR e a XNOR, e também sobre esse conteúdo que é a universalidade das portas NOR e NAND. A etapa de projeto de circuito digitais a gente vai ficar para depois que a gente vê mapas de Carnot. Então, sobre essas novas portas, que elas são derivadas das três portas básicas, que são as portas AND, OR e NOT, a gente tem o seguinte. Primeiramente, a porta NOR ou NO, ou não OU, ela é representada por uma porta OU com a inversão, o símbolo da inversão na frente, que é equivalente a uma porta OU em série com uma porta inversora. A vantagem é que, ao invés de precisar de duas portas para efetuar a mesma função, você tem apenas uma porta. E aí aqui a gente tem A e B. Na porta OU, isso aqui vai me dar A mais B. E aí depois o meu sinal vai ser todo invertido na saída. Essa nova porta também facilita lá quando a gente está fazendo a simplificação dos circuitos lógicos. A outra porta é a porta NAND, ou a não I. Mesma ideia, é uma porta AND em série com a porta inversora em sua saída. Ela vai efetuar a operação A e B. Daqui para frente, a saída é completamente invertida. Também reduzindo aí de duas portas para somente uma porta, implementando a mesma equação. Tanto a porta NOR quanto a NAND a gente já tinha visto e conversado, só não tinha especificado quem elas eram até o momento. Já a porta XOR, também conhecida como OU exclusivo, ela é representada pelo símbolo da porta OU, tendo aí na sua entrada esse traço abrangendo as entradas. E algebricamente ela é representada por A ou exclusivo B, sendo esse símbolo aqui uma cruz dentro de um círculo. E por que esse nome ou exclusivo? Que ela passa a ter na sua tabela verdade o comportamento de que só tem saída em nível alto quando as entradas forem, uma delas for em nível alto. Tá? Por isso que o nome ou exclusivo. O circuito que implementa a porta XOR, ela tem essa estrutura. Então, quando a gente encontra um circuito dessa forma e na sua simplificação obtém a expressão x igual a barrado b mais ab barrado, isso daqui pode ser reduzido pela porta ou exclusivo, tendo essa representação. Então a gente reduz aí de 5 portas lógicas para somente uma porta lógica, implementando a mesma função. Já a porta XNOR, ela vai ser o contrário da porta OU exclusivo, e o nome dela vai ser a coincidência. Ela tem a mesma simbologia da NOR, ou seja, a porta OU com um traço aqui nas entradas, mas ela tem um símbolo de inversão na saída, sendo representada algebricamente por A XNOR B, ou A coincidência B. Então, o círculo com um ponto ao centro. E por ser o contrário, ela tem que a saída em nível alto quando as entradas são iguais. Na OU exclusiva é quando elas são diferentes, e aqui é quando elas são iguais. Então, quando ambos for 0 e 0 ou 1 e 1, você tem a saída em nível alto. Qualquer outra combinação não funciona. E a representação do circuito que implementa essa função é esse. Duas inversoras, duas portas AND e uma porta OU, tendo aqui na saída A vezes B mais A barrado vezes B barrado, que aí isso pode ser reduzido para A coincidência B. Falando da universalidade das portas NOR e NAND, isso aqui implica em que a gente viu até agora que todos os circuitos lógicos são representados aí basicamente pelas portas OR, AND e NOT, e agora pelas suas variações NOR, NAND, a XOR e a XNOR. Então, sempre vão estar presentes, mas é possível implementar todas essas outras portas, ou seja, um circuito inteiro, somente utilizando portas NAND ou portas NOR, baseado em que princípio? Então aqui a gente tem a equivalência entre as portas básicas, inversora, porta I e a porta OU, com seus respectivos circuitos equivalentes com portas NAND. Então aqui a gente tem o seguinte, uma porta inversora
para ser implementada com a porta NAND, é colocada a mesma entrada nas duas entradas da porta NAND. Isso faz com que o quê? Aqui eu vou ter A e aqui também. Então, dessa forma, eu vou ter nesse trecho A vezes A e na saída A vezes A barrado. A gente já viu lá pelo teorema que A vezes A eu vou ter A e aqui então eu tenho A barrado. O que mostra que o quê? Uma inversora pode sim ser representada por uma porta NAND dessa forma, em que mesma variável lógica para as duas entradas da porta. Já uma porta AND, para ser implementada com portas NAND, vou fazer o quê? Se o meu objetivo é utilizar portas NAND, eu tenho que entradas A e entrada B. Na saída da primeira porta NAND, eu tenho A vezes B barrado. Se meu objetivo é obter A vezes B, eu coloco uma porta inversora usando porta NAND na saída. Então eu pego a mesma entrada, derivo para as outras duas da porta 2, e aí aqui eu vou ter na minha saída A vezes B. Já implementar uma porta OR, eu vou precisar de 3 portas NAND, sendo porta 1 e porta 2 representando uma porta inversora e a porta 3 recebendo essas duas entradas. Então vai me dar isso daqui, que a gente pode obter utilizando De Morgan. Então a porta NOR, ela também tem o mesmo princípio. Nesse caso aqui, a inversora é a mesma ligação. A porta NOR pega a mesma entrada, pega a mesma variável, joga nas duas entradas. Aqui ela implementa A mais A, então eu vou ficar com A mais A invertido. E se eu tenho A mais A é igual a A barrado. A porta OR, mesmo princípio que a gente viu na AND. Utilizo uma NOR comum, que vai me dar na saída A mais B tudo barrado. E eu preciso então inverter isso daqui para obter A mais B. Então eu coloco um inversor constituído por uma porta NOR. Já a AND, eu tenho que fazer o quê? Coloco duas portas inversoras nas entradas, e uma terceira NOR comum, recebendo esses dois sinais de saída, que vai me dar A vezes B. Então aqui como exercício vamos aplicar os teoremas de álgebra de Boole e os de De Morgan para a gente provar essas universalidades. Esse primeiro aqui já foi mostrado. Então eu tenho nesse espaço A vezes A barrado, e a gente tem lá da regrinha que A vezes A me dá A. Implementando essa estrutura para a gente avaliar utilizando os teoremas, a gente vai ter o seguinte: A vezes B entrando numa porta NAND, aí eu vou ter aqui nesse trecho A vezes B barrado. Nessa outra porta NAND vai entrar A vezes B barrado e A vezes B barrado, que vai me dar na saída então o quê? A vezes B barrado, que multiplica A vezes B barrado, tudo isso invertido. Aí aqui a gente tem o quê? A vezes B barrado vezes A vezes B barrado é a mesma coisa de A vezes A. Por quê? Porque o sinal está todo invertido, isso aqui é o mesmo sinal. Então eu vou ter aqui embaixo, vou ficar com A vezes B barrado, tudo barrado. E aí eu tenho dupla inversão, que vai me dar A vezes B, que prova que essa estrutura, uma porta NAND, insere com uma NAND recebendo a mesma entrada nas duas portas, nas duas entradas, executa a função AND. Já nesse segundo caso, então aqui eu tenho 3 portas NAND com o objetivo de executar a função OR. Nesse primeiro estágio aqui vai entrar A, e eu vou ter na saída A vezes A da porta AND, e barrado, já que é uma porta NAND. Aqui embaixo a mesma coisa, B vezes B, barrado. Resolvendo isso aqui vai me dar A barrado e B barrado. Então eu vou estar entrando nessa segunda aqui A barrado e aqui B barrado, que vai me resultar A barrado vezes B barrado, tudo isso invertido. Aí aqui a gente vai aplicar De Morgan, que é o que? De Morgan para multiplicação diz que
eu vou inverter cada variável separadamente e a operação vai ser também invertida. Então aqui eu tenho um A barrado, que vai ser invertido novamente, inverto a operação, mais B barrado, barrado. Dupla inversão, eu retorno a variável original, que vai me dar A mais B. Então, essa estrutura com 3 portas NAND, sendo 2 na forma inversora e uma comum, me dá a função A mais B. Seguindo esse raciocínio, a gente também implementa para as portas OR. Então, essa estrutura com portas NOR, a gente tem o que? Entra A e B, então nesse trecho vai me dar A mais B barrado, em que vai entrar nessa outra porta NOR, A mais B barrado, barrado, mais A mais B barrado, tudo isso invertido. Então eu tenho aqui dentro A mais B barrado, invertido somado com ele mesmo. Então isso me dá na saída A mais B barrado, barrado, porque esses dois aqui é a mesma coisa de A mais A, já que está tudo invertido, é o mesmo sinal. Então isso daqui, dupla inversão, vai me dar A mais B. Então essa estrutura com portas do tipo NOR formam uma porta OR na saída. Já uma estrutura dessa forma aqui, ela vai implementar uma porta AND com portas NOR. Então aqui a gente vai ter A barrado e aqui B barrado, já que a gente viu que isso representa uma porta inversora. Então na saída, entrando A barrado e B barrado em uma porta NOR, vai me dar A barrado mais B barrado, tudo isso invertido. Então aqui a gente vai aplicar De Morgan para a soma, que vai me dar quem? A barrado, barrado, que multiplica B barrado, barrado. Foi o que eu fiz. Nesse pedaço aqui, separo as duas variáveis, inverto elas individualmente e inverto a operação. Então aqui a gente tem dupla inversão individual e dupla inversão individual, que vai me dar A e B, ou A vezes B. Aplicando os teoremas de álgebra de Boole e os teoremas de De Morgan, a gente prova que é possível representar qualquer circuito utilizando portas NAND ou porta NOR. Então no próximo vídeo eu vou fazer essa demonstração com alguns circuitos.